Olá, meus irmãos amados, um bom dia a todos vocês, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo nesse momento, nesta manhã. Seja você muito bem-vindo aqui na Sala da Esperança. É com muita alegria que eu estou aqui, você também. Agora nós vamos ouvir o nosso Deus amado, nosso Pai Celestial, conversar conosco, falar conosco, né? E quão bom é podermos ouvir a voz de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia e nós a estudamos, Deus está falando conosco, falando ao nosso coração. Com muita alegria que nesse momento eu estou aqui para compartilhar com vocês a santa palavra de Deus. Que o Espírito de Deus possa me usar, possa usar você, possa usar a todos nós. Vamos falar com Deus? Nosso Deus bom Pai, obrigado, Senhor, por este momento tão bom que nós estamos reunidos, estamos ouvindo a palavra do Senhor, ou a voz do Senhor. É claro que eu estou aqui na minha casa, mas os meus irmãos, há muitos que estão longe, mas no Espírito de Cristo nós estamos juntos, né? Porque o Senhor está em todos os lugares no mesmo momento. Muito obrigado por esta oportunidade. Peço a bênção do Senhor no estudo que vamos ter agora e ao bom e santo Espírito que seja o nosso professor neste momento. Em nome de Jesus oramos. Amém. O Espírito volte a Deus. É o nosso estudo de hoje, queridos. O que é o Espírito nesse contexto? Tá? Nós temos hoje como base do nosso estudo Gênesis no capítulo 2, verso 7 e Eclesiastes no capítulo 12, verso de 1 a 7. Ok. Gênesis 2, verso 7 já é muito bem conhecido, nós já estudamos bastante vezes esse verso aí durante as últimas 3 lições. E, queridos, acho que não há nenhuma dúvida de que nós fomos criados por Deus, né, moldados por Deus do pó da terra, e Deus, ao soprar, né, na narina do homem o fôlego de vida, então ele passou a ser uma alma vivente. Isso, né, nós já temos aí estudado bastante vezes, repetidos bastante vezes, e isso é muito importante para nós compreendermos da melhor maneira possível, né? E não esquecer, tá? Nós fomos criados por Deus, temos uma origem, a nossa criação, nós viemos das mãos de Deus, tá? Por isso nós somos filhos de Deus por criação, porque Ele nos criou como seus filhos. Aí você pode pensar assim, mas qualquer pessoa é filho de Deus, mesmo que ela está vivendo uma vida de pecado, uma vida imoral, uma vida de vício, ela é filha de Deus, porque ela foi criada por Deus, tá? Todos nós fomos criados por Deus. A nossa origem, né, é da criação, nós somos criacionistas, porque nós viemos das mãos do nosso Criador, tá? E que bom que você saiba disso, e eu também, que nós temos um Pai Celestial, nosso Deus, que nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Então, Ele nos criou do pó da terra, soprou na narina do homem, diz o texto sagrado, e então Ele passou a ser uma alma vivente. Então, Deus não colocou uma alma dentro do homem, do ser humano. Ele passou a ser, né? Então, como nós vimos na lição de ontem, alma é um ser humano vivo, né? Uma pessoa, uma pessoa viva, tá? Respirando, falando, andando, enfim. É uma pessoa que viva, ela é uma alma vivente, tá? Passou a ser uma alma vivente, como diz o texto. Ok, agora quando nós vamos para Eclesiastes no capítulo 12, verso de 1 ao verso 7, aí, queridos, nós
nós entramos num contexto muito importante. Por quê? Veja só o que diz. Eu quero ler com vocês para ficar assim muito bem mais claro. Diz assim, olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, quando você ainda é jovem, tá? Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Então, queridos, depois do pecado, quando o ser humano pecou, tá? Deus havia dito para Adão e Eva, vocês não comem desta árvore, né? Da ciência do bem e do mal, porque vocês vão morrer no dia que comer, tá? E então, meus amados, na verdade, eles não morreram naquele momento, naquele exato momento, quando pecaram, quando quebraram a aliança com Deus, quebraram a lei de Deus. Eles não morreram. Mas, queridos, sabe, a morte já passou a existir a partir daquele momento. A morte, um intruso que veio ao nosso planeta, que eles não conheciam, passou a existir e ela já trouxe junto consigo, então, os seus frutos, seus vestígios da morte. Tá? A partir daquele momento, Adão e Eva, e nós, quando nós nascemos, nós já nascemos já com esse vírus da morte, esses vestígios da morte. O que são? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e cheguem os anos dos quais você não tem neles prazer. Então, queridos, quando nós nascemos, nós já nascemos no processo do envelhecimento. Tá? E então, como diz aqui, olha, antes que se escureça o sol, a lua, as estrelas, do esplendor da tua vida, e torne a vir as nuvens depois do aguaceiro. À medida que nós vamos passando os anos, daqui a pouco parece que o sol já está mais escuro, parece que a lua já não brilha tanto, parece que as estrelas já não é a mesma, não tem o mesmo brilho. Por quê? Claro que os nossos olhos já foram envelhecendo, tá? O nosso cérebro já foi envelhecendo e eles já não funcionam tão bem mais. E então, queridos, né, os olhos começam a escurecer, já começa a não enxergar tanto, tá? E então, veja só, no dia em que tremerem os guardas da casa e os teus braços se curvarem, os homens outrora fortes, né, as tuas pernas cessarem os teus moedores da boca, e por já serem poucos, né, e se esqueceres, escureceres os teus olhos nas janelas. Queridos, isso aqui é muito real. Tá? Os vestígios da morte, ela já começa a se aparecer. Cada dia que nós vamos passando deste mundo, né, já começam os problemas da vida. As dificuldades, as enfermidades, os esquecimentos, os cabelos ficando branco, né, assim como você olha os meus, tá? Os moedores aqui já não aguentam moer tanto como na juventude. Os moedores aqui são os dentes, já não são tantos mais, né, como diz aqui o texto sagrado. Quando olha pela janela, já não conhece a uma certa distância um amigo que você há tanto tempo conviveu, a uma certa distância já não consegue mais reconhecer, senão quando ele se aproxima mais. Então, tudo isso vai acontecendo, são os vestígios da morte, tá? Então, queridos, a partir do momento que nós nascemos, começamos a viver, nós já também começamos o processo da morte, tá? Quando que começou isso? Quando Adão e Eva pecou. Todos os vestígios da morte já apareceu.
tá? Já não era eterno. Adão e Eva agora já iriam morrer, tá? E veja só o que diz mais, olha, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem. O ser humano muda até a voz. Compara a voz de um jovem e quando ele se torna idoso, para você ver quanta diferença, tá? Como diz aqui, olha, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, e no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves e todas as harmonias filhas da música te diminuírem. Quando a gente é jovem, queridos, parece que tudo é perfeito, né? A gente não consegue nem imaginar como será diferente quando a velhice chega. Como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho e te embranqueceres como floresce a amenoeira e o gafanhoto te for um peso e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna e aos pranteadores ande rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto do poço. E aí conclui aqui o verso 7, o pó volte à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. O salmista Davi, queridos, diz que a nossa vida geralmente chega aí a uns 70 anos, quando tarda muito 80, um pouco mais talvez, com canseira e fadiga. E é muito real aqui esse texto que nós estudamos. Quando o seu braço já não consegue ir a uma certa distância mais e parece que com a tremura das mãos, aquilo que é valoroso como a prata, como o ouro, já não é tanto porque você já não tem um tato firme mais, a tal ponto que deixa até um copo cair. Querido, tudo isso são vestígios da morte, são fruto da morte, são vírus da morte que nós já nascemos com ele, infelizmente. E o final de tudo, como diz aqui o texto sagrado, o verso 7, o pó volte à terra como era, e o espírito, o fôlego de vida, o sopro que Deus soprou, volte para Deus. E simplesmente, querido, aquele ser vivo, aquela alma viva, tá, que passou a ser uma alma vivente, como diz o capítulo 2, verso 7 de Gênesis, agora deixa de existir. Termina tudo. O nosso corpo volta outra vez ao pó e o espírito, o sopro de Deus, simplesmente volta para Deus. Queridos, não tem uma alma que sai de você, que sai de mim, que volta para Deus. Não. É simplesmente o fôlego de vida que nós respiramos, tá? Que foi o próprio Deus que o soprou. Ele deixa de existir nesse corpo e o corpo se desfalece, vira pó, Ele se decompõe e volta à terra como era, e esse fôlego que saiu de mim, querido, simplesmente um hálito, um vento, um fôlego de vida, ele volta para Deus. É simples assim, é muito fácil se nós o aceitarmos como as Escrituras Sagradas mostra para nós, explica para nós. E como já vimos, a Bíblia ensina que o ser humano é uma alma vivente. Tá? E a alma, ela deixa de existir quando o corpo morre. Que é simplesmente, o que é alma? O fôlego de vida, um ser humano vivo, deixa de existir quando esse corpo se desfalece, quando esse corpo
ele morre. Tá? É muito claro aqui esse texto, queridos, de Eclesiastes. Agora eu queria terminar com você aqui na visão do salmista Davi, no capítulo 104 de Salmo, verso 29, ele diz assim, olha, se lhe cortas a respiração, morre e volta ao pó. Então o que acontece quando nós morremos? É porque sai o espírito, sai uma alma, sai uma entidade do nosso corpo, é isso? Não. Corta, diz aqui, corta a respiração, morre e volta ao pó. Simples assim. Queridos, todos nós nesse contexto somos iguais. Todos. Tá? Não importa se você é um cristão, se você não é um cristão, se você é um ateu, não importa se você aceita Jesus como seu Salvador ou se você rejeita Jesus como seu Salvador. Todos nós, quando nós morremos, quando corta a respiração, voltamos ao pó. Todos pelo mesmo lugar, nenhum melhor do que o outro. Não é o pobre melhor, não é o rico melhor do que o pobre, sabe? Não é o de cor branca melhor do que o de cor escura, sabe? Enfim, todos nós somos iguais, não tem raça, não tem credo, não tem nada. Vamos para o mesmo lugar e todos nós vamos aguardar o grande dia, o dia do juízo, o dia da ressurreição, o dia que temos que encontrar com o Todo-Poderoso e aí sim vamos agora receber a recompensa eterna, vida eterna ou morte eterna, diz a Bíblia Sagrada, dependente da nossa vida, da conduta da nossa vida, em demonstração do que nós, por livre e de espontânea vontade, o aceitamos. Cristo Jesus, nosso Salvador, ou rejeitamos e vamos perder para sempre. Então, amados, que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que realmente você possa, à luz da palavra de Deus, do Espírito Santo, cada dia compreender mais. Por isso Jesus diz, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nunca deixe de estudar a palavra de Deus, buscando o Espírito Santo para ser o seu grande professor e para te ensinar. Assim, queridos, você estará aprendendo cada vez mais sobre o caráter de amor do nosso grande Deus. Um abraço a todos, até logo, fica com Deus. Estaremos de volta com a graça de Cristo amanhã na nossa Sala da Esperança, logo cedo. Você é o meu convidado.